Será que esse papo é verdade? Será que depois de cair mais de 20% do ponto máximo ao mínimo, mesmo com a recuperação parcial, será que o Bovespa está barato? Será que estamos diante de uma das melhores oportunidades para investir na bolsa em muitos anos? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Vou te mostrar quais são os motivos pelos quais muita gente tá falando que a bolsa tá barata, vou construir a minha opinião a respeito e vou te falar o que eu tô fazendo com base nesse cenário. Então, se você quer ter uma opinião de uma pessoa diferente, de um gestor profissional de investimentos, fica aqui comigo e já senta o dedo no like para fazer que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Tamo junto? Então, ao longo desse vídeo eu vou te falar se eu acho que a bolsa tá barata ou não, e aí você pode já deixar o seu comentário, dizendo se você acha que a bolsa está barata ou não, dizendo se você está comprando ou não bolsa, e a gente tem uma troca bem legal aí com todos os clubistas. Tamo junto? Então vamos lá. Recentemente, muitas pessoas começaram a falar que a bolsa brasileira estaria barata, e eu vou te mostrar aqui alguns dos motivos por trás disso, mas já te adianto que nenhum desses motivos tem a ver com um céu de brigadeiro aqui sobre o Brasil. Não tem a ver com a gente estar fazendo reformas importantes, com o Brasil está crescendo, com a inflação tá baixa. Na verdade, é muito pelo contrário. O que a gente vê recentemente é uma série de notícias ruins, de um cenário ruim. Primeiro, sobre a inflação. Em 2021, a gente teve uma inflação de 2 dígitos, a pior inflação desde o ano de 2015. Essa inflação, a nossa, foi uma das maiores do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Outro motivo é o câmbio, né? É inegável que o real ela é uma moeda muito mais instável do que o dólar, do que o euro, do que inclusive outras moedas de países emergentes. Em 2021, o real teve um ano bastante difícil, né? Ficou entre as 40 moedas com pior desempenho frente ao dólar. Detalhe, ficou na 38ª posição. Embora inegavelmente isso possa estar melhorando recentemente, né, com a entrada de muitos investidores estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira ao longo do mês de janeiro. Tem mais, Ramiro? Tem o tão famoso Risco Brasil, que nesse ano acaba sendo personificado pelas discussões sobre as nossas eleições. Todo ano de eleição é a mesma coisa, mas nesse caso aqui, como o Brasil anda muito polarizado, as discussões acabam sendo maiores e vão crescer ao longo do ano. É por conta desse motivo que alguns investidores sentem uma boa aversão ao investir no Brasil. Olha só alguns comentários que a gente recebeu recentemente. O Calil falou que não investe no Brasil porque é um país falido, com dívida alta, moeda fraca e inflação com 2 dígitos. O Guilherme, ou Gustavo, falou que não investe nada no Brasil. E o Bodan perguntou, por que investir em países subdesenvolvidos ao invés de um país desenvolvido que tem uma moeda mais forte, com alta taxa de crescimento econômico, um crescimento muito maior? Bom, eu já vou responder por quê, mas o fato é, quando muitas pessoas começam a pensar assim, o que elas já fizeram? Elas já venderam. E é por conta dessas notícias não serem boas, da conjuntura não ser boa, que justamente a bolsa pode ter ficado barata demais, ficado atrativa demais. Por quê? Porque as cotações caíram muito mais do que o lucro, do que os resultados das empresas listadas na bolsa. Vamos lembrar, né, que por trás lá da pontuação do Ibovespa tem várias empresas produzindo, gerando riqueza, gerando empregos, querendo crescer. E o Ibovespa, nessa queda aí dos 130 mil pontos até os 100 mil pontos recentemente, ele caiu muito mais do que o resultado das empresas. Ele antecipou todos esses pontos de preocupação que muitos investidores têm. Então, a bolsa está realmente barata? Antes de falar a minha opinião, eu quero olhar um pouco para a opinião de colegas. Para o Santander, por exemplo, sim, a bolsa está barata. Te liga só. O Ibovespa está muito barato para ser ignorado, diz Santander. Veja as ações favoritas. Segundo o Santander, o Ibovespa está num valuation muito atrativo, negociando a mais ou menos 7, 8 vezes o lucro das suas empresas. Que é bem aquilo que eu acabei de te falar. Se tem muita gente vendendo e o resultado das empresas não caiu tanto quanto o índice, quer dizer que ele ficou mais barato. Para uma das mais famosas casas de fundos do Brasil, aparentemente sim, a bolsa está barata também. Falando aqui da Dynamo, uma das mais tradicionais gestoras de fundos de ações do Brasil, que recentemente abriu para captação no seu principal fundo de ações, o Dynamo Cougar. Como assim abriu para captação? Bom, era um fundo que não estava mais captando recursos, e por achar que os valuations estavam atrativos, por achar que a bolsa estava barata, ele foi lá e abriu
para que os cotistas pudessem, ou novos cotistas pudessem investir no fundo para que eles tivessem mais dinheiro para comprar mais ações. Detalhe, esse é um fundo aqui que nos últimos 20 anos teve um retorno muito interessante, de 22% ao ano, mais ou menos o dobro do retorno médio aí do Ibovespa. Só lembra, né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro, e em especial quando a gente fala de retorno de fundos de ações ou do mercado de ações, prazo de análise tem que ser longo, tá? Não vai ficar brabo depois se o Dynamo cair em 6 meses ou 1 ano e você investiu nele. Mas o fato é, a última vez que o Dynamo tinha aberto para captações foi em março de 2020, num período em que a bolsa tinha despencado por conta dos receios com a pandemia que estava chegando. E pelo jeito não era apenas uma opinião da Dynamo. Fato é, os seus cotistas também achavam que a bolsa estava barata, afinal o fundo captou tudo que ele procurava captar de recursos em impressionantes 1 minuto e 24 segundos. E tem mais, para um dos grupos mais importantes para a bolsa, os investidores estrangeiros, o Ibovespa também soou bem barato nesse início de ano. Afinal, tivemos uma captação recorde aqui no ano de janeiro, uma captação de quase 25 bilhões de reais de capital estrangeiro nesse mês. E olha só que interessante, né? É uma surpresa positiva, por quê? Porque o ano estava marcado por tensões políticas e aperto monetário global, o que tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, né? O que eu estou construindo aqui é que a bolsa não fica barata com céu de brigadeiro, e sim com notícias ruins, com uma perspectiva aí perigosa. Isso sem contar que ao longo do ano de 2021 o investidor estrangeiro também entrou com mais de 100 bilhões de reais. E lá fora também estão falando sobre a nossa bolsa brasileira, como nessa manchete está na tela agora. De tudo isso agora você deve estar se perguntando: pô, amigo, vai lá, te posiciona, tu mostrou aqui toda a perspectiva do mercado, mas você acha que a bolsa está barata ou não? Antes de responder, eu quero entrar num próximo nível, tá? Porque independentemente de você achar a bolsa atualmente barata, cara ou sei lá, no preço justo, o fato é, uma coisa é sua visão macro, o que você acha da bolsa de valores? Outra coisa é como você vai fazer para investir no micro, como você vai fazer para selecionar as ações da sua carteira. E o fato é, você precisa ter uma estratégia clara para a seleção de ações, né? Algumas semanas atrás eu fiz um evento aqui chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa, em que eu apresentei a minha estratégia de investimentos, que basicamente significa comprar as empresas com maior earning yield, uma lista de ações aí das mais baratas, como tá aí na tela agora. Essa é a estratégia que eu faço para escolher quais ações comprar, e acho muito importante você ter uma estratégia. Não precisa ser a minha, você pode até discordar da minha, mas você precisa saber o que está fazendo. Então, acho que é muito importante aqui como educador, como gestor, eu contar isso aqui antes de falar que a bolsa está barata, se a bolsa está barata ou não, na minha opinião. Porque não adianta nada você achar que a bolsa está barata, vai lá e faz um monte de cagada. Só compra mico, só compra empresa modinha, não sabe porque está comprando as coisas, concentra, enfim, comete muitos erros. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, isso pode ser uma realidade tua. Se você é clubista há mais tempo, você já me ouviu falando muito disso, já deve estar até cansado de me ouvir aqui falando sobre o tema. Mas, Fatel, você precisa ter uma estratégia, tá? E se você quiser ajuda aqui do Clube do Valor para saber como investir com base numa estratégia clara, não apenas em ações brasileiras, mas também em fundos imobiliários, mas também em renda fixa, mas também em ações norte-americanas, é o seguinte: a gente tem um serviço destinado para grandes patrimônios, um serviço de Wealth Management, que está nesse momento com aplicações abertas. Então, quando está com aplicações abertas, eu gosto de falar mais sobre ele. Você pode aplicar para o serviço apertando nesse botão aqui, preenchendo um rápido formulário para a gente te conhecer melhor e aí entrar em contato contigo se a gente achar que faz sentido construir um trabalho juntos, beleza? Dito isso, minha opinião, bolsa está barata ou não? Bom, para te explicar eu preciso mostrar esse estudo aqui fantástico, chamado, em português, tradução livre: será que a alocação de ativos explica 40%, 90% ou 100% da performance de uma carteira? Por que eu tô mostrando isso, tá? Isso aqui aparentemente não tem nada a ver com a bolsa barata, mas tem muito a ver sobre como investir para o longo prazo. O que eu acredito? Acredito que as decisões de investimento, elas não devem ser tomadas de fora para dentro, não devem ser tomadas olhando o macro e aí comprando aquelas classes de ativos vencedoras. Eu acho muito perigoso, inclusive, você investir assim, porque esse é o caminho mais fácil para você comprar a bolsa no exterior quando o dólar está na máxima e a bolsa brasileira está na mínima, depois vender a bolsa brasileira na mínima quando as notícias são ruins, como eu te mostrei aqui no início desse vídeo, depois comprar a bolsa brasileira na máxima quando as notícias forem boas, e aí vender a bolsa norte-americana perdendo dinheiro nesse processo. Enfim, você entendeu, é o caminho mais rápido para você comprar na alta e vender na baixa. E esse artigo aqui mostra que uma política de alocação de ativos, uma estratégia de composição de carteira, explica 90% da performance da sua carteira no longo prazo. E somente 10% é explicado por market timing ou por outros fatores, sendo que
Entender se a bolsa está barata ou não, para decidir se vai comprar ou não, é justamente market timing. É menos de 10% do sucesso de uma carteira ligado a isso. Tem mais, Ramiro? Tem. Te liga só nesse gráfico, tá? Ele mostra o retorno composto do Ibovespa, quanto ele rendeu ao ano nos últimos 25 anos, que é a parte ali do zero, e conforme a gente vai para a direita, né, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, ele mostra qual seria o retorno composto se a bolsa tivesse perdido os melhores dias, né? O que significa 1? Seria se você tivesse perdido o melhor dia da Bolsa de Valores nesse período. O que é o 10? Se você tivesse perdido os 10 melhores dias. Enfim, resumo. Se você perder os 15 melhores dias, seu retorno cai para baixo da inflação. Se você perder os 40 melhores dias em 25 anos, seu retorno cai para o negativo. Ou seja, é muito arriscado você tentar encontrar o momento certo para comprar e pode inclusive perder um excelente dia e aí minar os seus resultados de longo prazo. Tem mais, Ramiro? Tem. Esse gráfico aqui que mostra o resultado da Bolsa de Valores brasileira descontado da inflação nos últimos 45 anos. E você pode ver que independentemente de governo, se for militar, se não for militar, de período de hiperinflação ou não hiperinflação, independentemente de crise externa ou interna, a Bolsa cresceu bastante no longo prazo. Então, minha resposta, para quem não tem posição na Bolsa, sim, tá barato, sim, é hora de comprar. Porque é importante ter uma posição na bolsa, uma parte da tua carteira lá. Não toda, porque é muito arriscado, mas uma parte da tua carteira. Ah, Ramiro, mas eu já tenho. Bom, você já tem, continue tendo. É muito importante você entender quantos por cento da tua carteira tem que estar em bolsa e manter fiel a isso. Ou seja, se eu entendi que para mim o ideal é ter 33% de bolsa brasileira, eu tenho que ir lá e montar uma posição de 33% em bolsa brasileira. Beleza? Decisão tem que ser tomada de dentro para fora e é muito importante para a carteira de longo prazo, para quem tem tolerância ao risco, ter bolsa. Essa é a minha opinião. Espero que você goste. Deixa aqui o teu comentário. Se quiser conhecer o serviço de Wealth, aperta aqui. Tamo junto. Um abraço e até mais.